Ok, 1, 2, teste som. Penso que agora já está. Digam-me por favor se está tudo ok com a stream, em termos de som e de imagem, por favor. Tudo ok, ótimo. Pronto, então, o que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer um pequeno resumo acerca daquilo que foi feito no projeto até agora, porque já passaram algumas semanas, este webinar já foi adiado 2 vezes, penso eu. Uma porque eu estive com Covid e não estava a trabalhar, outra por causa de outra situação. E portanto vamos fazer aqui um pequeno resumo. Vamos ver o que é que está feito relativamente ao projeto neste momento e vamos ver o que é que é necessário fazer para começarmos então a aplicar o movimento dos lemmings durante o gameplay. Então, primeiro que tudo, gostava de saber quais de vocês é que não estiveram presentes nas outras partes, porque, obviamente, se todos estiveram, não faz sentido estar a fazer um resumo, acho que toda a gente se recorda, minimamente. Ok, a Bárbara esteve, sim, eu recordo-me. Ok, temos pelo menos uma pessoa que não esteve, portanto, vamos fazer um resumo. Ok, então o que é que começou por ser a primeira parte? O Lemmings, eu no início não sabia exatamente em que moldes é que estavam ou em que quantidade de sprites é que nós tínhamos diretamente acesso online e fiz algumas pesquisas. Entretanto encontrei um mapa que não tinha transparência e basicamente a primeira sessão foi basicamente permitir que conseguíssemos remover os pixels pretos do PNG, o que resultou minimamente bem, mas acabou por remover aqui algumas partes que estavam a preto e que eram interessantes porque faziam parte de facto do mapa. Portanto, esse foi o primeiro webinar. Houve alguns constrangimentos exatamente porque não tínhamos as sprites exatamente como queríamos para começar e então foi transformar uma imagem que encontramos no nível de Lemmings sem transparência, criar essa tal de transparência. Para isso, aquilo que fizemos foi criar aqui uma função chamada Remove Black Pixels, que é então uma função chamada pelo Context Menu. O que significa utilizar este comando que aqui está é que nós podemos então ir ao Inspector da nossa script, botão do lado direito, e temos aqui uma linha, lá está este Context Menu, que tem então o nome daquilo que nós queremos executar. Eu chamei de Remove Black Pixels porque era o nome da função, mas podia ser o que nós quiséssemos. E ao fim e ao cabo, ao carregar com o botão do lado direito, eu tenho acesso então a essa função, a esse Context Menu, clico na função e ele vai remover os pixels a preto do mapa. Basicamente é isso. É só o primeiro webinar foi basicamente tudo o que foi necessário para chegar até este ponto e criámos então uma textura através disto. Depois, no segundo webinar, tivemos então a construir o nível de forma a dar para apagar, porque, como sabem, no Lemmings não só temos o mapa, mas também temos uns bichinhos, que são os Lemmings, que têm de ser controlados, e uma das funções dos Lemmings é então utilizar uma picareta que destrói parte do nível, certo? É uma das mecânicas principais do Lemmings. E portanto aquilo que nós estivemos a fazer no último webinar foi criar condições para verificar que parte
do cenário é que não estava vazia, qual é que estava vazia, e para aquelas zonas em que temos pixels que não são então transparentes, quando clicamos criamos um raio relativo à posição do rato e ele vai então transformar esse raio em pixels e podemos apagar partes do mapa. Portanto, esta foi a segunda parte deste de volta aos clássicos Lemmings. Agora, também é importante, se eu agora clicasse Apply nestas alterações, o que é que acontecia? A textura ia ficar alterada para sempre. Então aquilo que fizemos também foi escrever esta função, ou estas funções, de forma a que, quando construímos o nível, criamos então uma instância da textura. Ou criando uma instância da textura, o que nos é permitido fazer é então fazer alterações sem estarmos preocupados em destruir portanto, o nível original, certo? Pronto. Agora, neste webinar, aquilo que nós vamos fazer é olhar para a forma como está construído então o nosso código, até agora, já passaram algum tempo, e vamos tentar utilizar a estrutura que temos de pixels até agora, portanto temos uma pixel grid e temos o pixel em que estamos. Aliás, eu pus aqui current pixel, eu nem sei se estou a utilizar este current pixel. Ok, é em relação à posição central do rato. Muito bem. Pronto, então o que vamos fazer é colocar então a nossa personagem pelo menos a cair, ou seja, com gravidade, e vamos ver se conseguimos colocar as colisões a funcionar, portanto ele parar exatamente naquele node ou naquele pixel em que começa o cenário. E depois vamos começar a fazer verificações relativamente às laterais e perceber se o número de pixels à nossa direita for inferior a, por exemplo, 2 ou 3, significa que a nossa personagem consegue subi-lo, e se isso acontecer, então ele começa a subir e a andar. Se for descer, a mesma coisa. Portanto, basicamente temos de fazer verificações relativamente à pixel grid com base na posição atual da personagem. Então, para isso, aquilo que vamos começar por fazer é ir ao Spriters Resource ou ao OpenGameArt. Eu vou experimentar o OpenGameArt primeiro e vamos procurar aqui o Lemmings. Já tínhamos feito esta pesquisa, pelos vistos, no primeiro ou no segundo webinar, e não encontramos nada. Portanto, Spriters Resource. E vamos pesquisar só um segundo, temos aqui já a pesquisa Lemmings Arcade Spriters Resource, e nós queremos exatamente isto. Portanto, eu vou fazer download desta imagem, eu vou colocar aqui dentro do projeto do Unity. Portanto, faço Sprites, botão do lado direito, Show in Explorer, vou copiar este endereço e vou colocar então aqui, vamos chamar de Sprite Sheet, guardar, e temos então, assim que isto fizer reload, uma Sprite Sheet. Vamos abrir o Sprite Editor. Onde é que ele está? Aqui. Ok. E o nosso Sprite Editor já tem tudo em pixel art. Perfeito. Deixa eu reduzir aqui um bocadinho. Vamos só
definir isto como full rectangle. Não queremos physics shapes porque não são tile maps. Alpha is transparency queremos ligado e felizmente tem transparência. Filter mode é point, ou seja, sem filtering. Max size, as dimensões são desta sprite ou da sprite sheet 437 por 710. Portanto, vamos selecionar o que está logo a seguir a isso. Portanto, 1024, sem compressão, e o formato vai ser RGBA 32 bits. Ok. Portanto, abrindo. E outra coisa, nós não queremos que seja single, certo? Queremos multiple. Porquê? Porque é uma sprite sheet e, portanto, temos várias sprites dentro da mesma imagem. Ok, então vamos ver o que é que nós vamos utilizar relativamente à sprite sheet. Para já, se calhar vamos aqui utilizar estas animações até aqui. Portanto, esta zona pode ser utilizada. Vamos fazer então slice automático e depois vamos ter aqui alguns erros, mas como não vamos utilizar a parte de baixo, fazemos até aqui. Então, este será o walk 0, walk 01 e vamos fazer copy paste e colocar 02, 03, 04, 5. Portanto, temos 10 frames para a nossa animação de andar. Depois a animação de cair, nós se calhar temos que ver quais é que vão ser as que vamos colocar, porque portanto, esta aqui é quando ele está a cair com o chapéu, mas existe também animações de queda, que eu acho que são estas duas, portanto estas, que acontecem quando os lemmings caem e não têm chapéu de chuva, o que significa que chegam cá abaixo e podem até morrer, que é este caso, acho eu. Portanto, eles caem e esborracham-se, fazem este tipo de efeito. Ok, não vamos preocupar-nos com isto para já, mas é interessante lembrarmos disto caso exista a necessidade de criarmos então estas animações e darmos continuidade ao projeto. Ok. Portanto, para isto vamos criar uma pasta que vamos chamar de Animations. Vamos para cada uma das animações. Primeiro que tudo temos de ter um Animator Controller, portanto, anime, devemos chamar isto de Lemming. Um animator para os lemmings e vamos criar, vamos arrastar aqui o primeiro lemming, se eu encontrar o walk, cá está ele, vamos chamar de lemming, será o nosso teste, então vamos assumir que ele cai daqui, ainda não vamos criar, portanto, o sistema de spawn de lemmings, vamos só utilizar um lemming e ver como é que as colisões vão funcionar e a queda, e depois andar para a esquerda e para a direita.
E vamos então adicionar ao nosso lemming o Animator Controller. Cá está ele. Vamos abrir o painel do Animator e o das animações, portanto Animation. Vamos colocá-lo aqui em baixo. Vamos só ver, portanto aqui em baixo. Vamos criar um clipe, que será Lemming Walk, e vamos colocar as nossas frames, portanto elas são 10 frames, vamos colocar 10 samples e vamos ver qual é o resultado. Ele faz aqui um loop meio estranho. Portanto, significa que à partida nós temos aqui uma frame a mais. E é este aqui. Este provavelmente é do idle. Portanto, este não faz parte da animação. Vamos tirá-lo. Exatamente. Já agora vamos testar só assim. Pois até parece melhor sem estas. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frames. Vamos colocar 8 samples. E é mais isto. Ok. Portanto, temos a nossa personagem a andar e vamos colocar aqui esta Walk 09, que chamamos de Walk 09 para a queda. Portanto, Create New Clip e vamos meter Lemming Fall. Na verdade, não vai ser o Fall, vai ser apenas a de idle, mas é basicamente aquilo que nós vamos utilizar como queda para já. Depois podemos criar outras animações com base na Sprite Sheet. Ok. No nosso Animator não precisamos de ter um entry state e muitos de vocês têm, pensam que é obrigatório ter sempre um entry state e ter tudo com transições, mas aquilo que nós podemos ver é que muitos jogos optam por desviar-se da utilização de um Animator com transições do lado do Unity e utilizar o código no momento certo para chamar a animação que nós queremos correr. Eu também gosto de optar, normalmente nos jogos de 3D, utilizo transições porque temos acesso às blend trees e as blend trees são uma excelente forma de nós fazermos portanto, uma interpolação entre posições de bones e, consequentemente, ter uma fluidez maior no que toca às animações em personagens 3D, mas no caso do 2D quase sempre utilizo uma empty state e faço o set default state para empty, basicamente não tem absolutamente nada, e chamo manualmente no código depois cada uma das animações. Ok? Pronto. Então no empty state eu até posso colocar uma animação de idle, que vai ser igual. Vou utilizar fall, vou chamar de idle, e no idle vou colocar exatamente a mesma coisa que coloquei no fall, que é este Walk 09, que faz com que a personagem fique simplesmente parada. Ok? Para já. Portanto, depois podemos colocar um idle. Para já é isto. Então, no nosso lemming, o que nós vamos colocar para além do animator
vai ser então uma script que vai controlar o seu movimento e o seu comportamento. Nas scripts, vou criar uma script chamada lemming, vou abri-la, e o nosso lemming vai ter então o quê? Primeiramente, vai ter então um animator, que vou chamar de anime, e um private, vamos ter que ter acesso provavelmente ao nosso map editor para ir buscar as funções de getPixel, ir à pixel grid, ver onde é que a nossa personagem está no espaço da sprite, esse tipo de coisas. Portanto, public map editor, que eu vou chamar de editor, ou map editor para ser um bocadinho mais explícito, porque editor pode ser o do Unity. Ok, no start vamos então dizer que o nosso anime é igual a getComponentAnimator e que queremos primeiramente fazer set da nossa animação, ou seja, play, e vamos dizer que queremos a animação lemming idle. Isto faz com que a nossa primeira animação, que é então o idle do nosso animator, este motion que aqui está, seja corrido no start do jogo. Portanto, ele fica com loop time, não existe necessidade disso, até porque só tem uma frame, mas basicamente fica com aquela frame parada. E reparem que neste momento está com a walk 00 e se eu carregar play depois de dar reload, ele há de ficar então com a walk 09. Ou deveria ficar, vamos ver no animator. Então ele está a correr o empty, se calhar eu enganei-me a escrever lemming underscore idle. Lemming underscore idle. Certo, esqueci-me de associar esta script ao meu objeto. Portanto, fazê-lo novamente, mas com agora a script. E aproveito e coloco já o map editor no sítio. Ok, eu carrego play e ficou então o walk 09 no nosso lemming. Ok. Então, como muitas vezes já fizemos, se eu agora optasse por adicionar um rigid body à minha personagem, qual é que era o problema que surgia a partir desse ponto? É que se eu adicionar um collider e um rigid body a esta personagem, ele de facto vai ter já uma forma de cair e de colidir com o cenário, certo? Qual é que é o problema maior? É que o meu cenário não está definido pelos limites de uma mesh, como é o caso do Box Collider ou do Mesh Collider ou esse tipo de coisas. Portanto, existe sempre ali uma limitação física associada a uma forma geométrica, por muito simples ou complexa que seja. No caso dos lemmings, o jogo funciona por pixels, como nós vimos até agora, e por isso é que criámos uma estrutura de forma a associar posições no mapa a posições em pixels, certo? Vocês até podem vir aqui ao nosso Grid Axis no Unity, vamos a Edit Grid and Snap Settings, e se nós colocarmos aqui o tamanho relativo às nossas pixels por unidade, nós colocamos pixels per unit 100, certo? Temos 100 pixels por unidade. E aqui temos então essa definição também. O que significa que se nós reduzirmos este tamanho em 100, portanto 0.001, ficamos então com cada pixel a ser uma unidade aqui na nossa grid e nós conseguimos visualizar melhor o tamanho dos pixels. Isto não está exatamente com o snap perfeito, mas
dá para ter uma ideia que um pixel da nossa grid vai ocupar então um pixel também na nossa figura. Ok, então aquilo que eu vou ter que fazer enquanto programador e que vocês têm que fazer também se estiverem a seguir o projeto na medida de replicar aquilo que vamos fazendo, é verificar se o pé da personagem, os pixels que compõem o pé da personagem ou a posição, estão então exatamente acima do último pixel que encontram no cenário. Ou seja, se eu arrastar a personagem até aqui, ele vai parar. Porquê? Ou deve parar. Porquê? Porque nós queremos verificar se para este pixel, na posição em que o jogador está, vamos verificar se este pixel em específico está exatamente acima de um pixel não empty do nosso cenário. Ok? Portanto, o que é que vamos fazer em todas as frames? A minha personagem está neste ponto. Verificamos o de baixo. O de baixo está vazio? Está. Então desce. O de baixo está vazio? Está. Então desce. O de baixo está vazio? Está. Então desce. Sempre assim. Portanto, ao fim e ao cabo, vai ser esse o nosso objetivo neste webinar, para a parte das colisões, e depois vemos então para a parte ou melhor, para a parte da queda, e depois verificamos as colisões laterais e o movimento lateral. Ok, então em termos de código, como é que isto funciona? Vamos aqui ao nosso lemming e vamos então ter que definir em que sítio é que está, primeiramente, a nossa personagem. Portanto, aqui no nosso start, eu vou dizer que o nosso private pixel, que foi a estrutura que nós criamos, current pixel da personagem, não é o current pixel do map editor. Portanto, o current pixel da personagem vai ter que ser igual ao nosso get pixel do map editor. Portanto, get world ou get pixel position. Não está nada como público, portanto temos aqui este get mouse pixel position, isto é para ir buscar o do rato, e temos aqui o get pixel in mouse position, que é basicamente isto, certo? Portanto, a posição do rato está no mundo e nós queremos ir buscar qual o pixel que o representa. Portanto, há de ser algo como isto. Vamos a criar outra função, vamos chamar get pixel in world position. O pixel world position é então isto que aqui está. Portanto, eu ao fim e ao cabo nem precisava de chamar a isto in mouse position, portanto in world position. E agora vamos ver onde é que fica um erro, que é aqui. Substituímos isto para tudo continuar a funcionar e vamos tornar isto uma variável pública. Portanto, get pixel in world position. Vamos chamar esta função relativamente à posição atual do nosso lemming e vamos fazer debug.log do nosso current pixel.position. E vamos ver se a posição atual do nosso lemming é lido corretamente. Portanto, vamos ver aqui para cima, vamos colocá-lo aqui, por exemplo, fazer Ctrl R para ele fazer reload e start. E vamos ver o que é que acontece aqui na consola. Portanto, pixel world position menos 655 menos 65. Portanto, e o world position do rato está, se eu colocar na mesma posição, deixem-me só fazer clear,
se eu colocar na mesma posição, vemos que de facto não é aquela a posição da nossa personagem. Portanto, temos que ver qual é que é o problema que estamos a ter relativamente a isto. Ok, então, primeiro de tudo, vamos ao nosso Map Editor, procurar os debug logs, porque isto já sabemos que está a funcionar, e vamos remover os debug logs. Portanto, debug. Ok, já não há mais nenhum. Ctrl S, Ctrl R. Ok, e ele está então na posição 468, 216 no espaço da sprite. E isso, ou no espaço, exato, no espaço da textura. O que me parece bem. Portanto, a textura tem mais ou menos, vimos nós no último webinar, tem 1087 pixels de largura. Nós estamos um bocadinho atrás da metade, certo? Portanto, um bocadinho à esquerda do meio, portanto está mais ou menos no sítio certo. A olho, nós conseguimos ver que isto é um valor que está correto. Ok, portanto nós já temos a posição inicial do nosso, do nosso lemming. Então eu vou só aqui no debug log escrever start position, 2 pontos, e vamos então colocar a nossa current pixel.position. Ok, então no update o que é que nós vamos ter que fazer? Para cada update nós temos que ver em que posição é que estamos atualmente, portanto vamos ter que ter uma start position, que vai ser igual ao nosso current pixel.position, e vamos ter que ter uma target position, certo? Portanto, int target position, que é igual a qualquer coisa que ainda não vimos, portanto fica assim. Então agora, para esta posição na textura, eu tenho que a transformar numa posição no mundo para poder arrastar a minha personagem para lá, certo? Faz sentido? Portanto, da mesma forma que nós fomos buscar um get pixel in world position, nós agora precisamos de uma world position que seja retirada através do nosso pixel, certo? Portanto, vamos criar aqui um public vector 3, portanto vamos buscar uma posição, ou vector 2 int, se calhar é mais fácil. Não, tem que ser vector 3. Vamos chamar de get world position from pixel. Passamos um pixel, certo? Pixel P. E agora vamos dizer que se o nosso pixel for nulo, então vamos fazer return. Peço desculpa. Portanto, return a um valor que não pode ser utilizado por nós. E o que é que vimos no anterior? Que isto funciona tudo com valores positivos, não é? Portanto, este é o ponto 000, os nossos pixels são todos para valores positivos, ou seja, para cima valores positivos até o 319 e para a direita até ao 1087. Logo, se eu colocar aqui um vector 2, ou aliás um vector 3 com valores negativos em x ou em y, significa que estamos fora do mapa e conseguimos facilmente verificar que existe um problema. Portanto, vamos retornar vector 3 ponto, e agora, por exemplo, ou fazemos return new vector 3 menos 1 0. Por exemplo, colocamos no menos 1, menos 1. Ok. Se o pixel não for nulo, então vamos ter o valor que vamos retornar, portanto, vector 3 world position vai ser igual a vector 3.0.
O world position.x vai ser então o nosso pixel.position.x vezes aliás, a dividir pelos pixels por unidade, pixels per unit, certo? Portanto, se eu tiver a posição 300 e qualquer coisa, se dividir por 100 fica o 3.8, que é o que nós queremos. Portanto, pixels per unit temos só que garantir que, portanto, isto está como inteiro, vamos transformar num float para garantir que o valor que sai é então um valor flutuante e que isto não é uma divisão por inteiro ou por um inteiro. World position x, world position y, fazemos exatamente a mesma coisa e retornamos então o nosso world position. Ok? Portanto, se nós fizermos isto agora e eu fizer apenas para testagem, em vez de ter aqui o current pixel.position, colocar o nosso portanto, vector 3 current, vou-lhe chamar current pixel to world pos, isto é um nome um bocadinho comprido, mas vamos dizer que é então um vector 3.0. Aliás, o vector 3.0 não, vamos ao map editor e vamos chamar então a função get world position from pixel e será então o current pixel. E se tudo funcionar bem, nós vamos receber exatamente o transform ou a posição no transform atual. Portanto, vamos imprimir para a consola exatamente o mesmo que tínhamos anteriormente no inspector. Portanto, se o valor que está no inspector for igual ao que é impresso para a consola, é porque está tudo a funcionar corretamente. Portanto, Ctrl R e fazemos então um play. O valor que foi impresso para a consola é um 4.7 2.2 e basicamente vemos que é a mesma coisa, só com alguns valores de arredondamento. Portanto, ao fim e ao cabo, isto vai colocar num sítio correto, mesmo relativamente ao que nós temos, porque se nós repararmos, temos os pixels não encaixados na grid, certo? Está errado, mas se eu colocar aqui o ponto 7 e o ponto 2 que me foi colocado anteriormente, também não temos. Ok, vamos perceber. Ok, isto está a acontecer por causa do pivô que nós colocamos. Vamos só alterar o pivô muito rapidamente. Portanto, como o pivô está num sítio que não é snapped para o pixel, ele também depois não consegue fazer snap dos pixels com base na grid. Portanto, vamos só à nossa sprite sheet, sprite editor, e vamos colocar os nossos pivôs de animação. Vamos alterar o pivô unit mode para pixels e damos snap portanto, aqui para uma posição, se calhar aqui à frente do pé. Ou ao centro da personagem, também pode ser. E vamos ver se então isto resolve o nosso problema. Ok, se eu carregar agora play, vamos então ver onde é que está o nosso lemming, e se colocarmos agora o ponto 7 e o ponto 2, ele vai então dar snap para a grid, perfeitamente. O que é que isto significa? Que aquilo que nós estamos a fazer em termos de código faz de facto sentido e que este current pixel to world position transforma de uma forma correta os pixels que nós temos na textura numa posição utilizável em termos de colocação dos objetos no Unity. Ok?
Portanto, isto está tudo a funcionar. Nós já não precisamos disto, a não ser para colocar corretamente o transform no início. Portanto, até podemos fazer transform.position igual a este valor. E agora vamos então fazer o seguinte: o nosso start position há de ser então o nosso transform.position. O nosso target position vai depender daquilo que recebermos de uma função que vai calcular o caminho da nossa personagem. Eu vou chamar de private, portanto vai retornar um vector 3 e vamos chamar de get next position. E o get next position o que é que vai fazer? Vai criar um target position que vai ser retornado, então vamos dizer que é igual a vector 3.0 e depois fazemos o quê? Vamos ao nosso current pixel, portanto vamos criar aqui um inteiro x que vai ser igual ao nosso current pixel .position.x, int y que vai ser a mesma coisa para a posição na textura do nosso current pixel, e depois vai fazer o quê? Vai ao nosso próximo pixel numa descida, primeiro de tudo, porque temos que calcular as descidas antes de os avanços, não é? Porque os lemmings andam sozinhos, primeiro eles caem e depois de cair é que começam a avançar, certo? Portanto, vamos fazer com que exista um bottom neighbor que será igual a um novo pixel para o qual o nosso position é então igual a igual a new vector 2 int x e o y vai ser mais um pixel, certo? Portanto, mais um pixel ou menos um pixel porque queremos ver o de baixo, ok. E o isEmpty não vamos atribuir valor nenhum porque nós na verdade não sabemos se é vazio ou não. Ok? Portanto, criamos um novo pixel, que é o de baixo, e aliás, nós até podemos fazer o getPixel diretamente, certo? Portanto, get map editor.getPixel deixem-me ver, portanto, getPixel passa a público. Fazer get pixel. De que posição? Da nossa. Portanto, é um novo vector 2 int, no qual o nosso x é o inicial e o y é menos 1. Ok? Portanto, este é o bottom neighbor. Se for nulo, por algum motivo, significa que estamos a cair no vazio. Portanto, se o nosso bottom neighbor for nulo, então vamos fazer return de null também. Portanto, não encontramos absolutamente nada, saímos de fora do mapa. Portanto, vector 3. New vector 3 menos 1 0. Ok? Se o nosso bottom neighbor .isEmpty, ou seja, se estiver vazio, então o nosso target position vai ser igual ao nosso bottom neighbor ou get map editor.getWorldPosition from pixel do nosso bottom neighbor, certo? Portanto, nós queremos, se é vazio, significa que nós queremos ir para lá na próxima iteração, certo?
E se isto acontecer, então vamos retornar o nosso target position. Ok? Portanto, temos a posição para a qual nós nos queremos para a qual nós queremos ir futuramente. O nosso vector target position será igual a get next position. Ok. E depois o que nós vamos fazer é um vector3.move towards, que será entre o start position e o target position, e a distância máxima vai ser se calhar 1/10 de um pixel por unidade, portanto 0,001, ou por unidade de tempo. Se for muito lento, nós depois alteramos. Ok, e isto acontece em todos os updates. E vamos então, peço desculpa, o transform.position vai ser igual a este cálculo. Vamos experimentar. Portanto, Ctrl R. Eu, entretanto, deixei de ver as vossas perguntas. Vamos então ver onde é que está a nossa personagem. O Lemming tem o nosso, vamos só fazer aqui um debug.log do nosso target position. E portanto, fazendo um debug log do nosso target position, nós conseguimos ver mais ou menos para onde é que ele nos está a mandar. Se é que nos está a mandar para algum lado. Deixem-me só tentar perceber. Ele no update, fazer aqui um breakpoint e vamos carregar start e ver o que é que se está a passar. Portanto, o nosso start position é então o transform.position, é o tal 4.7.2.2 que tínhamos visto que retornou no start. O nosso target position é fruto daquilo que esta função fizer, portanto vamos ver o que é que está a acontecer. O x é então 468 e 216. Se entrarmos no getPixel, ele vai retornar-nos o bottom neighbor, que é então o 468.215, até aqui tudo bem. Não é nulo, portanto vai passar esta linha, certo? Exato. Portanto, acabou por calcular depois o nosso target position, ou então não. Se calhar é aqui que está o problema. Portanto, se ok, portanto o nosso target position é que ficou igual, pelos vistos. Ok, vamos dar continuidade e vamos perceber o que é que está a acontecer aqui. Portanto, ele nunca chega aqui. Vou colocar aqui um breakpoint e perceber se ele entra dentro daquele pedaço de código. Ok. Portanto, o nosso bottom neighbor é então aquele que nós tínhamos visto. Se fizermos step into, ele vai então, world position está como 0,
passa para aquela posição em específico, o que significa que se nós dividirmos se nós fizermos o 468 a dividir por 100, ele de facto vai nos dar o 4.68 e o 2.15. Mas depois, quando retornamos, ele faz um arredondamento direto. Não, 4, ok. 468, 215. Continuamos. E aqui no nosso target position tem então o 468, 215. Quando sai e fica aqui, temos então o 468, 215, porque 215,99, o que significa que nós estamos a andar é pouco entre cada frame. Ok, vamos colocar aqui, portanto, de 215 para 2, de 216 para 215 vai 0.01. Vamos ver se era este o problema. Carregamos play. Portanto, ele foi para o nosso 468, 215. Ok. Portanto, mudou. Agora, o que nós temos que fazer é dizer que o nosso current pixel vai ser igual ao get pixel from world position, certo? Portanto, get pixel in world position, get map editor, get pixel in world position, que na verdade não precisamos de fazer porque já temos aqui, certo? Portanto, quando não é vazio, nós fazemos isto e dizemos que o nosso current pixel vai ser igual a bottom neighbor. Ok. Então vamos carregar play e vamos ver o que é que acontece. Se ele vai cair rápido demais. Ou se não cai de todo. Esqueci de dar reload. Reload. Ok, ele cai e depois fica ali a cair de uma forma meio estranha até chegar àquele valor, que é então o menos 1, ou o 00. Ok, então vamos ver qual é que é o próximo passo. Relativamente a isto, temos só aqui mais uma situação para ver, que é ele se calhar está a cair bem. Ok. Se não estiver vazio, ou seja, else, se não estiver vazio, o nosso current pixel continua a ser igual e o nosso target position continua a ser o nosso current pixel.position, certo? Exato. Portanto, new
vector 3, para o qual nós temos o nosso current pixel.position.x. Não, o nosso target position é isto, não para o bottom neighbor, mas para o nosso current pixel. E não mexe mais, ou seja, se ele chegar àquela posição ele não faz move towards, porque será a mesma posição. Exatamente, e portanto ficamos com as colisões a funcionar aqui neste ponto. O que é que eu agora vou fazer? Vou só aproximar um bocadinho a câmera. Nós também já estamos a chegar ao final do webinar. Estes webinars são muito pequenos para este tipo de trabalho relativamente ao Lemmings, porque cada coisinha que queremos fazer dá muito trabalho. Vou só aqui aproximar o size e descer a câmera, ou subir a câmera, aliás. E agora, quando eu der save e carregar play, vamos verificar então se está tudo ok com o nosso lemming. Se eu começar a apagar, o que é que acontece? Ele não faz absolutamente nada. Porquê? Porque, vamos só ver então aqui no update, ele faz o cálculo do next position, mas se calhar quando apagamos ele não está a atualizar corretamente quando apagamos os pixels. Deixem-me só ver então, remove construct level, ver onde é que temos o rato. Set pixel clear, mas não chega a fazer isto. Portanto, nós fazemos set pixel clear, mas temos que dizer também que aquele pixel fica empty. Portanto, vamos a isto tudo, position, vamos fazer pixel grid position x, position y, ponto isEmpty igual a true. Portanto, quando apagamos, temos que dizer também que fica vazio. Esquecemos de fazer isso na segunda parte destes webinars. Vamos ver então se já está a funcionar. E lá está, se eu apagar, ele começa a cair e só para nos pixels que estiverem vazios. Portanto, é exatamente isto que nós pretendemos. Agora, deixa-me só ver se... Só colocar isto assim de lado. E vamos então... Se apagarmos... Exatamente. Portanto, temos aqui algumas questões a resolver. Primeiro que tudo, como eu coloquei o pivô exatamente no centro, se eu não apagar estas laterais, o que é que acontece? A personagem cai relativamente ao pivô, não é? Mas existem aqui algumas interseções de pixels. Isto facilmente pode ser resolvido, não com código, mas com uma pequena batota, que é como é o lemming que vai escavar o chão, nós podemos dar um raio maior e garantir que isto assim nunca acontece, certo? Vai ser sempre algo deste género e ele ficará sempre a funcionar corretamente. Ok. Pronto, infelizmente estes webinars passam mesmo muito depressa e qualquer coisa que nós façamos demora muito tempo porque estamos a lidar com pixels e temos que fazer então estas transformações, mas eu vou fazer uma parte 3,5, porque isto não foi propriamente a parte 3 completa ou aquilo que eu tinha pensado para a parte 3 completa, portanto vamos fazer uma parte 3,5 em que tratamos do movimento, para além
da queda e das colisões, que foi aquilo que acabámos de fazer. Vamos então verificar o que é que acontece quando olhamos para os pixels nas laterais, verificamos se o número de pixels nas laterais é o suficiente para eu conseguir mexer-me na mesma, e se for, então a personagem começa a correr a animação de andar e começa a andar em frente. Se o que estiver à nossa frente não for empty, então ele vira-se de costas e começa a andar para o outro lado. Pronto, espero que tenham gostado do webinar, apesar de ser sempre pouco conteúdo relativamente a isto e estarmos nas transformações. Acho que dá para ter uma ideia de como é que, através do Unity, conseguimos criar um engine, entre aspas, que funcione por pixels, ou um jogo que funcione por pixels. E pronto, e vemos no próximo webinar relativo a isto, que será se calhar o penúltimo. Nós depois tratamos do movimento, vamos tratar de meter os personagens a utilizar a picareta para ir para baixo ou para a frente, logo vemos o que é que conseguimos fazer, e depois eu se calhar dou-vos o projeto, e se vocês quiserem tentar implementar o resto, continuam. Se me disserem que querem continuar depois de termos essa parte feita e que querem mais implementação do Lemmings, então se calhar depois logo vemos o que é que podemos continuar a fazer. É só para não ocuparmos todos os meses com um webinar acerca desta temática, porque pode ser se calhar um bocadinho repetitiva para alguns de vocês. Ok, pronto, então continuação de uma boa semana e vemo-nos no próximo webinar, que há de ser já na próxima semana.